Fala galera do canal Real Missão, seja muito bem-vindo a mais um episódio dando início aí, né, com o nosso irmão aqui, pastor Josiclei, que é missionário voluntário no Portas Abertas, né, pastor, é um prazer estar recebendo o senhor. Amém. Já tivemos um podcast falando sobre o Portas Uhum. Abertas aqui, foi um dos primeiros lá, foi muito bom, e é sempre bom falar sobre isso, né, sobre a igreja perseguida, sobre os trabalhadores voluntários que são daqui, né, do Brasil, que atuam Amém. Uhum. diretamente aqui. Então, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí de como é que funciona, as áreas que o senhor Uhum. atua por aqui, por Uhum. favor. Tiagão, eu que agradeço, né? Como eu falei em off para você, é sempre motivo de regozijo ver em jovens como irmão, porque ainda é jovem, né? Só eu tenho É, uma filha de 34, não sei se você chegou no 34. não, eu tô no 30 ainda, tô no 30. Tá quase, tá Tá quase, caminhando. né? Mas o campo missionário está precisando de essa renovada, né? Não estou falando que quem já está nesse campo está obsoleto, longe disso, pelo contrário. Hoje a gente tem visto uma realidade no campo missionário de pessoas acima dos 60 a mais, né? Como a gente diz, indo para o campo, indo em missões, né? Mas a renovação, né, desse campo missionário, eu estou falando o que a gente ora, né, que o Senhor envie mais trabalhadores, ela às vezes não acontece porque é um conflito ainda de prioridades, né? A gente vê famílias, às vezes cristãs, que criam um filho para ser engenheiro, médico, tudo, menos missionário. Quando o filho resolve, pai, eu não quero, eu quero um campo missionário. Eu tenho encontrado muita gente com conflitos, né, e vem para conversar com a gente. E hoje a gente tem tanta ferramenta boa, tem cursos, tem agências que preparam, agências sérias com expertise no campo. E eu mesmo, lá no começo da caminhada, né, quando eu já tinha um coração inclinado para missões, porque a minha vida passada já era um meio andarilho, né? Eu trabalhei muito com eventos, né? E uma época esses eventos arrancaram a boa semente do terreno que era espinhoso, né? Preocupado só com as coisas terrenas, com as coisas do tempo. E aí depois eu entendi que o senhor também estava permitindo eu ainda passar um bom tempo nessa coisa de andarilho, trabalhando com eventos, né? Eventos seculares, e porque eu venho conhecer bastante pessoas, viajar, e depois o senhor finalmente encontra liberdade no meu coração, né? Converte e começa a tratar. E no começo eu queria ser um jocumeiro, né? Queria ir para Jocum, queria viajar o mundo, né? E fui entender que a palavra final é sempre do Senhor. O Senhor me apresenta numa conferência missionária. Eu congregava na época o pessoal conhece como a Igreja das Vigílias, né? A antiga Igreja das Vigílias, congregacional de Bento Ribeiro. E numa conferência missionária, uma das oficinas da Missão Portas Abertas. Eu já tinha ouvido falar, como muitos de nós, né? Às vezes eu chego nas visitas que a gente faz nas igrejas, eu sempre pergunto: quem já ouviu falar de portas abertas? E aí tem muita gente que responde um sim, já ouvimos. Aí eu faço a segunda pergunta: tem alguém enganjado com essa missão? Aí quase a igreja toda em silêncio. Por quê? Porque o pessoal não conhece como é que estar enganjado com essa missão, que é muito simples. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu entendi e o senhor jogou por terra os planos do meu enganoso coração e falou que eu te quero aqui. E aí comecei como um parceiro, né? Parceiro é aquele que se aproxima dentro dos seus limites, dá apoio de socorro material com ofertas, doações, né? E como a missão ela é composta, a gente sempre fala sobre isso, né? As colunas de uma missão, né? Ela se faz com os pés, mãos e joelhos, né? Aquele que tem um coração missionário, ele não vai só fazer uma coisa ou outra, ele acaba se envolvendo com tudo de alguma maneira. E aí fui caminhando, fui entendendo, me colocando à disposição como voluntário, fui conhecendo representantes e correspondentes que vinham aqui para o Rio de Janeiro, e chegou um tempo que o pastor Arthur, que é um amigo até hoje, né?
ele foi me testando de certa forma, eu nem sabia, porque a gente começou a caminhar, eu fechava as agendas do pastor Arthur aqui, acompanhava quando vinha correspondente internacional, porque o correspondente internacional, ele está nas nossas bases lá fora, né? E aí, quando chega, hoje a Porta Aberta tem bases em mais de 70 países, né? Então, esse correspondente, quando ele vem para dar um relatório, dar um testemunho, visitar igrejas, né? Aproximar aquilo que a gente já faz como representante aqui, é, através da força do Espírito Santo, só o Espírito Santo, de despertar a igreja para essa conexão com uma igreja que não é outra, né? A igreja perseguida não é uma outra igreja, somos nós lá nos países de perseguição. E aí foi aprendendo a lidar com isso, trabalhar, aí veio primeiro o convite para ser um correspondente local, e depois, com o tempo, 2019, né, antes da pandemia, eu me torno representante local e estou aí até hoje visitando igrejas, né? Tem bastante gente hoje que faz parte do corpo de voluntários da Missão Portas Abertas, mas a gente está com um déficit de representante e a Porta Aberta tem preparado mais pessoas, porque são muitas igrejas a visitar, a revisitar também, porque as gerações vão mudando, há um espaço entre anos, né, que a igreja vai mudando, aqueles que eram do infantil da igreja agora estão na juventude da igreja, e a gente precisa manter esse trabalho. Então, é assim que é a caminhada de um voluntário, né? Foi assim que eu entendi e disse: eis-me aqui, e estou à vontade hoje para realmente ser usado por Deus. Peço a Ele misericórdia para que haja esse despertamento, que conforme eu falei agora há pouco, a gente vai tentar falar um pouquinho também, se Deus quiser, durante o podcast, da necessidade da igreja se aproximar de fato da igreja que não é outra, somos nós, é o corpo de Cristo. Eu olhando para o senhor aqui, eu acho que foi o senhor que esteve aqui na Igreja da Esperança, acho que ano passado, representando o Isso, Portas Abertas, eu não tive ministrando mas a estava irmã na. no stand, mas Sim, lembrei. deu tempo de falar com bastante, com algumas pessoas, até o pastor mesmo parou para conversar comigo, Sim, bateu sim, eu uma papo. lembro. Mas a gente tem uma voluntária aí, que é a A Luana Luana. Andrade, Luana, é benção demais. a benção. A família Eu lembro, eu Andrade, a lembro. Luana, o Igor Andrade, que é o irmão dela, que já passou pela Missão Pós Aberto e hoje é responsável pelo Sudeste, e acho que é Sul e Sudeste, se eu não me engano, do curso Perspectiva, que tem uma parceria também conosco, a Portas Abertas. É um curso que prepara, né, com uma perspectiva global de missão muito bacana, que já deixa a indicação aí, não sei se você já falou com eles, né, mas é bem Não, o bacana. irmão dela não conheço, não. Conheço ela, só da Esperança também. Amém. Ela está lá no Perspectiva também, mas é uma voluntária do Portas Abertas faz muito tempo também. É benção demais. Eu até que lembrando, eu falei, ó, da onde que eu conheço? Que foi Sorriso a irmã não Legiane esquece. que me indicou. Que a Legiane também é lá da igreja, né? São Ela Bento. me indicou uma galera. Eu falei, tu quer? Eu falei, pode mandando aí. Quanto mais a gente falar de missões aí, a gente tá bem. Amém. Que Mais bom. uma vez, prazer receber o senhor aqui. Eu lembro que eu cumprimentei o senhor lá, fui lá prestigiar a barraquinha lá, mas Sim. foi benção demais, lembrei disso aqui agora. E assim, uma das propostas do nosso canal, né, falando um pouquinho, a principal proposta, né, falando um pouco do que você falou, que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar Uhum. no online aqui, é de despertar mesmo a galera para se envolver com missões, Isso. né? A palavra missões, ela vem de missão. A palavra missões, ela não está na Bíblia, né? A pessoa fala de missões, missões, lembra logo da palavra, né? Eu lembro quando eu estava no Uhum. quarto em 2014, aí Uhum. falava, ah, o Thiago está escalado para fazer missões. Aí eu já achava que era coisa da igreja, eu achava que era, estava acostumado já depois que eu falava, é missão, é sobre missão. Então, assim, Amém. todos nós temos uma missão, né? Uhum. Uns vão para outros países, outros vão para Verdade. outro canto Verdade. do mundo, e outros vão para o outro lado da calçada, né? Como a gente vê Uhum. aí, Uhum. quem trabalha na área falando muito sobre isso. Né? Não é porque nós não estamos em outro lugar, não fomos enviados integralmente, que nós Uhum. não somos missionários. Né? Nós temos a missão de Uhum. levar o reino Verdade. conosco onde nós estamos. Então, assim, Uhum. é bom esse despertamento para nós como igreja, né? E o cerco está cada vez mais se fechando, né? As pessoas sofrendo cada vez mais, e nós precisamos assumir essa responsabilidade
E é a gente, não é a outra igreja que está lá passando perseguição, somos nós, é um dos nossos. É como se Exatamente. fosse quando acontece alguma coisa com um familiar nosso, né? A gente logo sente aquela dor, e quando acontece com a mesma coisa com um estranho, a gente não sente tanto. É esse sentimento que nós precisamos ter. Um dos nossos está sofrendo, um dos nossos precisa de oração por renovo. Ah, Tiago, mas a Bíblia não fala que já vai ser perseguido mesmo? Para que tem que orar? Para Deus continuar levantando pessoas. Existe cada vez Exatamente. mais pessoas precisando. Se um morre, precisa se levantar três, quatro, cinco de lá para alcançar cada vez mais aquelas pessoas. Então, assim, Uhum, isso uhum. é muito interessante porque é a nossa missão, né? Como igreja, Amém. levar o evangelho Amém. e não é Uhum, exclusivo dentro da igreja, né? Principalmente fora dela. Então, uhum. falando mais um pouquinho sobre essa trajetória aí, é uma das perguntas que eu costumo fazer muito aqui, só que é muito necessária, né? Quais os maiores desafios hoje o senhor ver nas igrejas assim? Porque também tem aquela galera que, igual a gente teve o dia 31 de maio aí, né? O domingo da igreja Uhum, perseguida. Tem uhum. muita gente que faz só pela data, mas não faz pelo propósito de despertar, de ter aquela coisa de não, eu preciso pelo menos o mínimo do mínimo levar o nome de um país e orar. Joga no Google aí a lista dos países mais perseguidos, Portas Abertas tem a lista. Principalmente aqueles lá de cima vermelhinho, preciso orar por um daqueles ali hoje. O que você acha que falta para a galera no geral, como igreja como um todo, né? No Brasil hoje. Sim, eu queria até definir a tua pergunta, aliás, responder a tua pergunta com aquilo que você já falou, e eu posso definir com uma frase: um genuíno relacionamento. Por que genuíno relacionamento? Irmãos, quem está ouvindo hoje, assistindo esse podcast, é, às vezes a gente está muito no superficial sem perceber, até porque a gente vive uma vida muito imediatista, né? Se você olhar meu perfil lá do WhatsApp, né? Eu sempre pergunto: quer melhorar a vida? Sai do imediatismo, né? Pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para cirar. E um dos maiores desafios é esse: as pessoas realmente parar para ouvir, querer entender, se envolver de fato, se enganjar, entender a temática, entender o que é a missão pós-aberta, por exemplo, no caso, a organização que hoje está no campo há 71 anos, com expertise, com bases em mais de 70 países, toda uma história reconhecida por organizações aí. Foi a partir dos dados da missão Portas Abertas que foi criado aquele movimento que muitos conhecem até hoje, Janela 1040, que tem igrejas que até hoje promovem culto do 1040, da Janela 1040. Mas se você for perguntar a muitos sobre qual o teu entendimento real, fica muito superficial. E o desafio é esse, de visitar igrejas onde realmente não é só uma programação, que a igreja não refere só mais uma programação, sem uma verdadeira contextualização, sem um verdadeiro engajamento, sem uma verdadeira proposta, perdão, aplicação da proposta. Por que eu digo aplicação da proposta? O irmão falou do DIP. Nós estivemos agora no DIP, Domingo da Igreja Perseguida, muito bom. Mais de 17 mil igrejas no país se envolveram de forma cadastrada pelo site. Eu digo porque foi bom nesse sentido, mas nós estamos há 2 ou 3 anos tentando chegar na meta de mais de 20 mil igrejas. E eu mesmo tenho conhecimento, tem muita igreja que não se cadastra. Ela diz que está promovendo o DIP, mas nem se cadastrar no site ela se cadastra. Quando você se cadastra no site, você vai ter acesso, né, ao material do DIP, para você entender o motivo do movimento naquele dia que a gente escolhe a partir de uma data que a gente entende uma data simbólica de Pentecostes. Aí quando você começa a entender realmente o que é o DIP, qual o tema desse ano, tem um outro evento nosso que agora acontece em setembro, que é voltado para os jovens. Eu sempre falo jovens até os 100 anos, né? Que é o Shockwave, que é um evento de 3 dias também, que quando a igreja está cadastrada, vai baixar todo o material, o escopo de pregação, vídeos, PowerPoint, o guia de como organizar.
vem a parte histórica. Por exemplo, o Shockwave nos últimos anos, que não necessariamente precisa acontecer no espaço da igreja, pode ser os jovens se reunindo num bosque, na beira da praia, em casas. O Shockwave, dando exemplo, nos últimos anos que o jovem tem me chamado para estar nas suas igrejas, né, que como é sexta, sábado, domingo, tem igreja que escolhe fazer na sexta, no sábado, para não atrapalhar a liturgia da igreja no domingo, e os jovens se caracterizam, entende qual a cultura local daquele país que a gente vai estar orando, se veste a caráter, o cenário, a comida, tudo, e assim o DIP também. Mas o que eu tô falando, que você vê um real e genuíno relacionamento na prática. Quando você, que aí você fala do desafio, chega num local, ou perdão, toma conhecimento que aquela igreja promoveu o DIP, mas nem se tocou no tema, nem se falou do tema, e a pessoa que às vezes está ministrando não tem propriedade nenhuma para falar, e eu estou falando, ela pode ter propriedade para falar de missões, de um testemunho pessoal dela, de tudo, mas não do DIP em si, porque o DIP, o motivo dele é que as igrejas estejam unidas em oração de forma intencional, específica, né, sobre um assunto, uma temática. Então, um dos maiores desafios nossos, né, eu digo como representante da própria organização, é que as igrejas se mobilizem de fato em unidade. Mas aí vem a grande problemática. Que aí é o segundo desafio, ou o primeiro, digamos assim, o entendimento no contexto Brasil do que é a igreja perseguida. Por quê, irmão? Às vezes a gente parece, perdão, às vezes parece que a gente encontra daqui a pouco um céu para cada denominação, que não é verdade. Não é verdade. Existe um só céu, um só Deus, um só Espírito, um só corpo. E o céu não tem poste. Que eu vá para um lugar onde vem ali um batista, vem ali um presbiteriano, eu vou me esconder atrás do poste. Então, se a gente quer realmente pensar numa eternidade, né, a gente já tem que derrubar essas barreiras denominacionais, né, as bandeiras. Tem países que a gente conhece que existe só uma igreja com nome, a Igreja de Cristo. Não tem denominações. Mas, independente disso, fica mais difícil você entender o que é o corpo de Cristo nesses países de perseguição, porque você já não tem entendimento aqui do que é corpo de Cristo. Você está separado por bandeiras, às vezes até por ideologias. Não estou falando só de doutrinas, não, às vezes ideologias. Então, o segundo desafio é esse, porque o cara, perdão, a liderança quer promover um DIP na igreja, mas de qualquer maneira, muito superficial. E como eu falei antes, né, às vezes ele, não estou mandando um recurso lá para Portas Abertas, está bom. Mas esses irmãos não ficam pedindo recurso financeiro, por mais que seja necessário. O socorro, sim, financeiro, é material. Os irmãos não ficam pedindo, vem cá para passar a perseguição por nós, porque eles sabem que tem gente que vai cumprir a missão no encorajamento de outros. Né? Nem todo mundo vai. Mas esses irmãos carecem daquilo que está ao nosso alcance de fato, que são as orações. Então, quando o DIP acontece, o Shockwave, para promover entre as igrejas de forma intencional, em unidade, né, na preservação, na busca da preservação do corpo de Cristo, da unidade, como está em Efésios 4, em oração. Esses irmãos carecem das nossas orações e não oram para que pare a perseguição, para que não morram. Eles só pedem que orem para que eles continuem fortalecidos pelo Senhor e não esmoreçam. É isso. Então o desafio tem muito a ver com genuíno engajamento, né? De fato, porque a cada visita é um desafio. Às vezes alguém está engajado na igreja, mas às vezes nem a liderança está engajada e só está cumprindo uma agenda da igreja, uma programação. Sim, sim, isso é muito importante porque a gente acaba gerando um costume, né? Gera um costume dentro das pessoas. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso, né? Do tanto de pessoas que eu conheço que se afastaram da igreja e o tanto de pessoas que a gente vê, né, trabalhando com missões. Poxa, eu era da igreja, eu cresci na igreja, mas
tantos motivos se afastaram que eu falo assim, não é querendo julgar ninguém, obviamente, Uhum, só que é uhum, bíblico, né? Que está, aquele que uhum. está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, É a o gente que não, pensa. não O que teve pensa aquele. está de pé. É o É, que pensa que empurra. então, assim, as pessoas não se apegam com Deus, não cumpre, como Uhum, diz o canal, né, a sua real missão, não cumpre o uhum, seu propósito, não vive ali uma vida por inteiro, não. Eu sou isso aqui, eu quero viver a minha vida, sabe? E isso automaticamente já gera testemunhos, né, no uhum, nosso trabalho, na nossa família, aqueles que não têm familiares todos na igreja, nossos vizinhos que possam olhar e enxergar uma placa, né? A gente fala que a gente tinha uma placa apontando para uhum. Cristo. O caminho é aquele ali. É igual a gente está perdido aqui, a gente olha para uma placa ali, não, tem que ir para lá. Precisamos ter essa placa. Mas, no nosso caso, a gente precisa ser não vou dizer uma referência no sentido de uma pessoa que não peca nunca. Não é isso. Mas precisamos andar segundo o coração de Deus. Né? Segundo a palavra, que as pessoas possam olhar e falar, poxa, não, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Então, muito antes da gente fazer a missão, muito antes da gente, né, ir para outros lugares, missões, eu preciso ser um seguidor fiel de Cristo. Preciso ser um Verdade. cumpridor fiel da palavra. Então, isso é muito importante, porque senão a gente cai nessa de costume. Ah, não, hoje é o DIP, aí qual é a outra data? Aí vou comemorar outra data. Comemorar não, fazer tipo um culto e tal, mas não Uhum, traz aquele propósito ali. Não faz a gente refletir, não traz uma palavra, como o senhor falou, aprofundada naquilo ali. Não que a gente tenha que enfiar de goela abaixo em ninguém. Não, mas a gente precisa orar uhum, pelos nossos uhum, irmãos. uhum. A gente precisa orar pela igreja perseguida. A gente precisa levar a mensagem até lá. Talvez quem está assistindo aqui vai despertar o coração dele ou dela de que você é para ir para lá também. Né? Como o pastor deu o exemplo do que o Uhum, filho uhum, de algumas uhum. pessoas está querendo, né, ser, e tal, as pessoas ficam Verdade. desesperadas. Talvez você seja um desse ou uma dessa. Mas Uhum. você talvez não. Não vai ser, mas. Ah, não, então isso não é comigo, não. Estou de boa, ufa. Estou tranquilo aqui no Brasil, sabe que o meu patrão não gosta de mim, eu estou sofrendo perseguição aqui. Então, assim, não é isso. Nós precisamos assumir a responsabilidade, sentir a Uhum, dor de quem está uhum, lá, né, do nosso irmão, e a gente só uhum. sente quando a gente ama o Senhor, né? Porque aí a gente entende, poxa, eles precisam de nós. Enquanto a gente está aqui, tá tranquilão vendo a Copa do Mundo aí, todo mundo animado, ou nem tanto, né, com o Brasil aí, mas existem pessoas que nem esse básico pode estar junto, Uhum, tá uhum, celebrando, uhum, tá, né? Então, uhum. assim, a gente aqui na igreja assistiu o jogo junto no sábado, depois da para calentar teve uma vigília muito top, então eu falei, poxa, essa vigília salvou o sábado, que é o Brasil. Então, assim, isso são Pelo coisas menos. é, que a gente olha e fala, uma coisa simples, tal, mas tem pessoas que nem esse simples podem ter. Então, eu uso sempre também o exemplo da pandemia. Quando a gente não Uhum. podia ir para a igreja, caraca, aquilo foi terrível. A gente que queria ir de todo jeito. O primeiro culto que liberou, a nossa igreja teve que botar aqui até cadastro, porque senão ia dar superlotação, poderia dar problema. Agora, você olha nos cultos, já umas cadeiras vazias aqui, outras Já cadeiras dá. vazias ali. Então, Uhum, assim, as uhum, uhum. pessoas elas vão por momento. Não, eu preciso ir lá. Não, mas quando passa, tá de boa, agora não tem mais pandemia. Ah, hoje eu não vou não, que eu tô cansado. Eu Uhum. não vou hoje não, porque, não, o irmão fulano vai estar lá. Essas coisas muito pequenas ainda que a igreja brasileira tem muito e que nós precisamos de uma vez por todas quebrar isso e cumprir a Exatamente. nossa real missão. Então, Uhum. assim, isso é muito importante, né? Porque a igreja perseguida é algo muito sério. Quando a gente vê os vídeos, quando a gente assiste as palestras, a gente fica, caraca, cara, isso está acontecendo agora. Agora pode ter alguém sofrendo ataque, agora Exatamente. pode ter alguém sofrendo agressão física, pode ter alguém morrendo. Então, assim, não é história, não é uma. Ah, que aconteceu? Não, não, isso está acontecendo agora. Então a gente precisa ter esse despertamento dentro de nós, para que nem que seja uma oração, nem que seja botar um país ali escrito, Pai, abençoa esse país, renova a força dos cristãos que lá estão e tal. O Marrocos agora, né, que teve o jogo com o Brasil, foi o missionário no dia do DIP, eu Uhum. esqueci o nome dele, o senhor provavelmente deve conhecer. Ele era um missionário integral lá em Marrocos. E Bateu. contando Uhum. o Ah, não, no pouquíssimo. dia do Jeep foi o Guto, pastor Guto, Zé Guto, Augusto. pastor Guto, isso aí, eu É, peguei até o contato dele, mas deu branco aqui. a benção, a benção, a benção. Então, Pastor então Guto assim, ele tem um projeto em Marrocos há anos que eu até apoio. Ele usou o próprio dialeto deles, né, o Riemann, para criar o projeto, que é uma missão no norte da África, muito bacana.
A forma que eles falam amém e escreve, ele usou para criar a sigla do projeto. Sigla do Então, projeto, né? confunde um pouco É. os perseguidores. Sim, sim. E lá ele falou algumas lá pra gente, eu não vou nem lembrar nenhuma Uhum. agora, porque é bem difícil. Mas ele Verdade. estava contando um pouquinho lá a porcentagem de cristãos que tem lá. E, tipo Uhum. assim, a gente assiste ali o pessoal, caraca, a seleção de Marrocos está crescendo, o futebol está aumentando. Mas e a palavra de Deus? E a mensagem? E, né, como é que esse país é? Eu estava vendo uma outra lista aí que saiu agora dos tantos de países perseguidos que tem na Copa do Mundo, né? E a gente não sabe de opressões que eles sofrem, os próprios jogadores ali também, né? Eu fico, caramba, graças a Deus está começando a ser mais falado, né? Que antes a gente só tinha a Copa do Mundo, só torcia, ganhava, não ganhava, acabou, tchau. Uhum. Agora a gente está conseguindo ter esses reflexos, essas coisas perto da gente. Manifestações. Sim, então assim, é algo que a gente precisa estar se envolvendo, estar pesquisando, estar estudando, Sem dúvida. para a gente poder saber o que orar para Deus também, né? Pedido a eles lá. Eu quero É, até, eu quero só pode falar. aproveitar para voltar numa questão que você colocou, que tem a ver com a primeira pergunta, mas tem a ver também tanto com o desafio quanto com o posicionamento das lideranças, né? Eu não estou aqui criticando liderança, que isso chegue como reflexão para as lideranças, porque há um conflito, né, entre impulsionar e motivar, né? Às vezes o impulso ele é muito passageiro, muito irrelevante, digamos assim, porque a própria palavra voluntário, né? Eu tenho muito dificuldade, porque voluntário você é voluntário hoje, amanhã você não é mais, né? Então eu gosto muito de ser servo, né? De buscar servir de fato. Eu aprendi isso dentro daquilo que eu fui ensinado, porque o servo ele sabe a quem serve e uma hora até se torna amigo desse Deus que ele mesmo prometeu. Se fizeres que eu te eu te ordeno, eu não vou chamar mais de servo, mas de amigo, porque você faz não por religiosidade, por regra, por barganha, você faz porque realmente o coração está voltado a mim. E aí, a dificuldade na motivação é essa. Quais são as motivações reais, né? Paulo falando, há várias motivações para pregar o evangelho. Só que eu estou falando o que nós temos promovido, não de forma motivacional, como perdão, as estratégias de coach e tudo mais. Não estou falando disso, estou falando motivar de fato a igreja a se envolver, trazer essa consciência. Já começa no entendimento que a missão não é minha, não é do Tiago, não é da igreja do Tiago, nem da minha igreja, nem da porta. A missão é de Deus, né? A Mission Day. A Mission Day. E quando você entende que a missão é de Deus e você ainda tem um privilégio de participar dessa missão, sendo que somos pecadores, éramos inimigos de Deus, né? E, e eu não valorizo essa possibilidade de trabalhar para o meu Senhor, porque o trabalho para o Senhor, ele só aumenta a nossa dívida de gratidão. É a nossa dívida de gratidão. Então, essa falta de conscientização, de promover, de mover, mobilizar a igreja, de motivar de maneira correta bíblica, eu acho que também tem a ver. Eu digo, vou citar um exemplo. O irmão falou: olha, eu sei que na Bíblia não fala abertamente sobre a palavra, não é nem missão, a palavra missionário, né? Porque a gente tem uma grande comissão, Mateus 28, mas ela, nos outros evangelhos sinóticos, você vai ver, Marcos e Lucas, o Senhor falando sobre por onde você for, né, indo, né, pregue, faça discípulo, e eu gosto muito de Lucas, que ele não fala só pregue o evangelho do arrependimento. Hoje a gente está pregando tudo menos o arrependimento, já começa por aí, mas essa missão dada, eu penso o seguinte: quem tem uma missão, cumpre a missão, é um missionário. E concordo em gênero, número e grau, né, como a gente fala, eu concordo tremendamente com Charles Spurgeon, reformador, quando diz que todo missionário, perdão, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu concordo muito. E aí, claro, não, mas tecnicamente falando, nem todo mundo é missionário. Eu falei, cara, eu fico com a Bíblia.
Porque a missão dada não foi só para um ou para outro. A questão toda é como a gente tem motivado o irmão, porque o irmão às vezes esmorece na fé porque não entende a necessidade de missionar, né, como crente, de cumprir a missão, de avançar, de permanecer, dos pós e o contra da missão, né? Paulo falando para o teu filho na fé, por ser caminhar de forma piedosa, né? Ele falando para alguém que ele discipulou e se tornou um pastor, né? Timóteo vai sofrer perseguição, né? Faz parte dos pós e contras, mas o seu Senhor, ele foi perseguido ainda no ventre da mãe. E aí você vê Atos 12, que eu gosto muito, 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos, né? É, olha o detalhe, cumprir a sua missão. Aí tu fala, que missão é essa? Aí tu vai estudar. Que missão é essa? É uma missão que, de repente, no olhar humano, seria muito simples para um cara, eu estou falando de Saulo, né? Um cara que era o principal dos fariseus. Já se passaram mais de 9 anos na cidade dele de Tarso, né? Quase 14, que ele começa a caminhar em Antioquia com Barnabé. Barnabé vai e entende que Paulo estava preparado, sabe? Passou pela triagem, fez o seminário dele, né? Não um seminário da Torá, mas das Escrituras, de fato, revelada pela graça de Deus. E Paulo agora preparado e simplesmente a partir da profetada, digamos assim, né, a profecia de Ágapo e outros profetas de Jerusalém, diante da sequidão na região de Jerusalém e Judéia, havia uma necessidade de um serviço de diáconos. E Paulo se coloca à disposição de distribuir as ofertas, dízimo. Ah, Paulo, imagina a pessoa, pô, cara, tu era o principal dos fariseus, cara. Agora está distribuindo oferta, mas vai dizer que foi cumprida a missão, essa missão específica. Isso já nos leva a crer que nós temos missões específicas, sim, no dia a dia, como corpo de Cristo, como membro desse corpo, ainda que não seja ir longe. E aí, quando começa o capítulo 13 de Atos, o Senhor fala, o Espírito Santo, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, separe para mim para uma grande missão. Paulo e Barnabé. Exatamente aqueles que se colocaram à disposição porque o Senhor ouviu o coração. Então, está precisando esse passo a passo na hora do discipulado. Meu irmão, pode ser que você não vá longe, mas faça que o Senhor está olhando o teu coração da forma que você está fazendo. Paulo não se envergonhou antes o principal do... Claro que eu estou, de certa forma, como diz nossos irmãos, conjecturando essa parte, mas é uma verdade. Imagine, né? Porque, desculpe, tem muita gente querendo sentar, como a gente fala no dia a dia, na janela. Veio para Cristo, era famosão aí fora, o famoso fariseu Paulo, mas chega em Jerusalém, ó, desce, que é necessário que você desapareça e agora apareça Jesus. Então Paulo entendeu, foi para Tarso, ficou ali mais de 9 anos, e aí começa a caminhada de Paulo, começa servindo a igreja, de forma assim, um perseguidor, agora está servindo. Então, só para finalizar, é isso que o irmão bem falou agora há pouco, entender a necessidade de missionar, seja com coisas simples, trocar uma lâmpada da igreja, pintar uma parede, atender, varrer o chão, ministrar com fidelidade. Todo mundo está missionando, o Senhor está vendo o coração. E pode ser que exatamente o Senhor vendo o coração agora traz eles para uma grande obra, que eu vi. Aliás, que os senhores já sabem, né? Pego de surpresa, mas ele nos dá esse exemplo de coração realmente convertido e doado para a obra do Senhor. É isso que eu penso. Cumprida a sua missão. Você tem cumprido a sua missão como crente, seja lá qual for. Sim, a igreja aqui começou aí chama de série de mensagens, né? Começou até ontem sobre. Pegou o gancho aí da Copa do Mundo, né? E o tema é Desça da Arquibancada. Então, tipo Poxa, assim, falando pra galera que quer ficar só ali de boa, achando que, ó, tô indo pra igreja, tô tranquilão e tal, rotinas. e não quer vestir a camisa e cumprir a missão.
né? Eu achei muito interessante esse tema, esse gancho, né? Porque, cara, é isso. A gente quer ficar na arquibancada ali que é confortável, ou a gente quer estar lá dentro de campo para aparecer. Não, eu quero holofote, eu quero todo mundo me vendo que eu estou representando. Não, isso também não é o foco, isso também não é o propósito, né? A gente precisa cumprir a nossa missão, como o senhor bem explicou aqui, né? Diversos exemplos na Bíblia sobre isso, né? Uhum. Nós temos a nossa missão. Você que está assistindo, você tem a sua missão, né? A gente se sente meio, como eu era muito mais novo, quando eu era mais novo, eu sempre cresci na igreja e tal, desde pequeno, e eu era muito tímido. Então, assim, eu falei, caramba, eu tenho alguma coisa, eu tenho um chamado, né? Aquela coisa que dava até um. Mas não, nós temos uma missão. Nós precisamos fazer, vestir a camisa e ir para Uhum. campo, chamar a responsabilidade, falar de Jesus, né? Nós não precisamos ter um teólogo, nós não precisamos ter. Para começar a falar sobre isso, ele vai te capacitando. Isso é importante e necessário? Perfeito, mas isso não pode me limitar. Ah, eu não tenho teologia, então não vou falar de Jesus para alguém. Como se isso fosse, né, só falar só para os teólogos, pastores, falar de Jesus. Não, nós precisamos. Às vezes aquela pessoa que está lá no cantinho na escola que ninguém gosta, que é o chatão, que é o estressado, a gente não sabe o que ele ou ela está passando em casa. Às vezes aquele teu parente que é chato pra caramba, que ninguém gosta de estar perto. Quantas vezes já procurou sentar e conversar? Né? Eu estou usando esse exemplo porque é primeiro perto da gente. Aí Uhum. depois, né, o senhor vai, tá bom, tá, tu cumpriu. Então agora é hora de ir. Igual tem um amigo, né, o missionário Luiz Diego, não sei se o senhor conhece, ele serve lá em Angola, né, acho que é Ruambo. Ele fazia missões aqui, em Bangu. Ah, não tinha nada, não tinha ninguém, aquela coisa ali Diego simplesona. tá Hoje o no cara tá. Jocum, no Jocum, ele e a esposa. Isso, Ele ele estava morando em São casou. Paulo antes de ir para Angola. Isso Vê se eu não aí. falo com ele. Pô, gente boa demais, aquele ele também vi desde pequeno. Ele me viu desde pequeno, né, que ele é mais velho que eu. É. Então, assim, hoje ele tá lá, mas ninguém sabe o passado dele. Ninguém sabe onde ele começou. A gente que acha que, caraca, no último culto Deus falou comigo que eu sou missionário. Já estou pesquisando passagem aqui, passaporte. Não é isso, né? É se colocar na brecha. Começa primeiro onde você está, né? Começa Uhum. e claro, depois o senhor for te orientando, você vai cumprindo ali, vai tirando o passaporte, se prepara, já junta um dinheirinho porque tá tudo tão Uhum. caro, né? Uhum. Missões também não é colônia de férias onde você vai com tudo pago lá, cortar com café da manhã, tu vai Desafiador. estender a manga e trabalhar, então já vai se preparando e cuidando do que você pode cuidar hoje, né? Então Uhum. assim, Uhum. isso é um assunto muito interessante porque a gente precisa se envolver, a gente precisa se colocar na brecha. Tem muitas pessoas, cara, se perdendo, tem muitas. Aqui perto da gente tem um campo muito grande de pessoas que estão precisando do Senhor. A gente fala sempre também, uma das coisas que eu costumo falar aqui de evangelismo e tal, essas coisas, a gente acha que a gente tem que pregar para quem nunca ouviu lá fora. Não, às vezes as pessoas aqui perto também estão afastadas. Às vezes as pessoas que estão ali talvez não sabem o que ela passou, o que ele passou, às vezes está precisando só de uma ajuda, né? Como a parábola da ovelha perdida, Jesus fala, né? Quem de vocês não vai atrás daquela que se perdeu, né? Tem aquela galera que não quer nada, o filho pródigo, ah, vou ali, beleza, você continua amando aquela pessoa, servindo, mas também tem aqueles perdidos que estão precisando de alguém, às vezes vai no culto ali, venceu uma batalha gigante para estar ali, porque o diabo soprou e tentou de tudo para aquela pessoa não estar ali, às vezes deixou a família em casa brigando, eu passei por isso, né? Eu nunca me afastei de nada, mas quantas vezes eu fui para a igreja com meus pais brigando em casa, com zero vontade de estar ali, com zero desejo de estar ali. E às vezes Uhum. alguém vinha abraçar, te dar uma palavra, te dar às vezes seja bem-vindo, já era algo que arrancava um sorriso, já arrancava um. Então, assim, acredito que também o senhor deve ter muitos exemplos sobre isso de pessoas, né, que, caramba, eu cheguei na igreja assim e tal, e um abraço, e uma palavra, aquilo me mudou, o Senhor falou comigo. Então, isso está disponível para mim, para você. Aqui nós temos duas gerações diferentes, o pastor já é um pouco mais de idade que eu, a barba já branca, a minha tá pretinha aqui. Tô com 32. Mas são de geração em geração a gente vai pregando. Os discípulos aí, Uhum. passo Colocar buscar à o Senhor, disposição. se colocar à disposição e servir. Às vezes você também fala, poxa, cara, eu oro, e não consigo descobrir o que que é. Vai servindo, vai fazendo, uma hora que você vai se encontrar, né? Então, assim, Uhum. pastor, eu queria muito continuar muito aqui, Também. só que eu tô dando esse tempinho aí de 40 minutos, hoje em dia a galera não assiste coisa muito Tá longa, ótimo. né? Até isso Claro. tem que. Uhum. Então,
senhor deixar uma palavra final, alguma coisa aí que o Amém. senhor quiser falar. Tá, o que eu quero só dar continuidade, já que a gente tocou muito nessa coisa de por que é, o desafio ainda é esse do engajamento, né, genuíno. Tem a ver muito com se colocar à disposição, claro, mas de entender principalmente a glória de Deus revelada em tudo que a gente faz. Não pode ser só uma rotina de culto, porque a reunião acaba, mas o culto fora das quatro paredes da igreja tem que continuar, permanecer. Assim como o sermão acaba, a mensagem tem que permanecer em nossos corações e a aplicação dela. Porque nós precisamos exalar o perfume de Cristo diariamente, porque a maior pregação a gente sabe que não é por palavras, mas por atitudes. E quando você entende essa necessidade de revelar Cristo, você já está missionando. Há uma dificuldade muita sobre o que é o seu chamado por conta da interpretação, às vezes equivocada. Chamado, o cristão tem um só, ser de Cristo. Se você é de Cristo, Ele é o Senhor da tua vida, você vai fazer a vontade dele. A vontade dele é a glória do Pai. É a glória do Pai. Agora, quando você aceita esse chamado, que na verdade ele te aceita e você atende o chamado dele, aí ele vai te vocacionar, conforme você se coloca à disposição. Nós falamos aqui. E a sua vocação vai sendo aperfeiçoada e você vai cumprindo. Às vezes, realmente você não vai ser um missionário de campo, mas às vezes, dentro de um consultório dentário, como um dentista, odontologia, né, você vai aplicar as escrituras sem falar uma palavra, sem citar um versículo bíblico. As pessoas vão ver Cristo exalando da forma que você conduz o teu consultório dentário. Estou dando só o exemplo. Então, quando a gente está bem resolvido com isso, de fazer a vontade de Deus, do nome dele ser glorificado, e as nações glorificarem o nome dele através da tua e da minha vida, a coisa muda. E servir o cristão perseguido tem a ver com isso, porque o corpo de Cristo precisa ser cuidado. Nós temos lá, ó, tá vendo aqui, ó, uma fichinha no site para você buscar, né? Lá é online, você consegue preencher. Essa fichinha eu levo nas visitas para você receber também revista mensais e motivos de oração, que é a parte principal aqui, ó, no último página, diários. Não tem porquê de você não orar por esses irmãos que têm motivos diários lá no site, lá no Instagram, tudo. Irmãos, lembrai dos vossos irmãos que estão encarcerados e maltratados como se estivesse com eles. A oração é a única coisa que está realmente ao nosso alcance e a oportunidade que nós damos para Deus de Ele nos colocar no que Ele está fazendo. Orando, joelhos, você está missionando. Pode acreditar que você, se é uma pessoa de oração, você está missionando. Lembra de Neemias? Quem é de oração, quem é de vigília, quem é de obra. É assim. O corpo ele é preservado a unidade quando a gente entende a nossa parte na missão. Glória a Deus. Sim, perfeito. Queria agradecer, pastor, a sua vida, por esse Amém. tempinho aí, ter cedido pra gente, né? Espero encontrá-lo Glória. muitas vezes aí nessa Amém. caminhada Amém. cristã aí. Estou aqui do Rio também, né? Uhum. Uhum. Então, vou deixar aqui do lado a rede social do Portas Abertas. O senhor também recebe Uhum. convites, né? Para estiver Uhum. aqui representando. Entra Amém. direto com o senhor ou pelo site lá? Como é que faz para a Pode, galera que pode quiser? ser direto comigo, porque como representante eu tenho essa autonomia de até fechar as agendas minha, né? Mas pode entrar no site também. Quem de repente não tem meu contato, tá assistindo, lá no site tem convidar, né? O site é interessante. Como se envolver? Aí tem lá a opção convidar um representante para estar na sua igreja falando com propriedade, né, sobre o que é a missão e levando esclarecimento, porque por mais que você tenha se comovido, que a intenção não é comover ninguém, mas você precisa ser despertado com quem fala com propriedade. Então valorize o representante da Portas Abertas. Eu faço essa defesa não pessoal, mas para tantos representantes que eu conheço que encontram essa mesma uma dificuldade não, né? Mas esse mesmo desafio, né? De conseguir chegar nas igrejas e falar exatamente o que é essa missão de 71 anos no campo. Amém. E você que assistiu até aqui, deixa aí o que que você acha, o que que você achou, né? Amém.
Um assunto muito importante e muito bom. Se inscreve no nosso canal para dar uma ajuda, como eu sempre falo aqui, a não crescer números, mas para alcançar mais pessoas, a gente ganhar essa internet para Jesus aí. Tem muita gente falando muita bobagem, viralizando e ficando famoso. A minha ideia não é ficar famoso aqui se vier, amém, mas que a mensagem venha a ser levada a mais pessoas, venha a ser alcançada por mais pessoas. Então, nós Amém. temos nosso canal no WhatsApp, vou estar deixando o link aí na tela para vocês, só mirar a câmera aí para lá, para ficar recebendo mais notícias diárias ali. E claro, se inscreve e curte o vídeo. E que Deus te abençoe e fique ligado nos próximos vídeos aí. Glória a Deus. Valeu. É. Valeu, pastor. Obrigado.